Muito bom ter você por aqui mais uma vez e mais um encontro no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, aquele momento em que a gente fala das pessoas, das organizações, enfim, daquelas iniciativas que complementam o trabalho do poder público, seja na área da cultura, na área do comércio, do entretenimento, na área social. Esse é o nosso encontro Nossa Macaé, tá ali, ó, para você ver. E hoje eu tenho o prazer de falar de cultura. Estou recebendo aqui um produtor cultural da cidade que faz muitos projetos bacanas, muitas iniciativas legais aí nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos. É um garoto ainda, né? Marco Cuíca, prazer ter você por aqui, Marquinhos. Boa tarde a todos os ouvintes e também quem estiver acompanhando pelo YouTube. É um prazer, Silvio. Eu, inclusive, vou te dizer com toda sinceridade, eu não sou a pessoa mais adequada para falar de cultura assim tanto, porque a cultura é muito diversa, né? E eu tenho uma participação numa parcela razoável de algumas instituições. Inclusive sou fundador de uma delas, que é a Usina de Fomento Cultural, que tem até uma história de nascer exatamente para apoiar outras instituições. Então é um prazer estar com vocês e muito obrigado pelo convite. Eu vou pedir só para você puxar o microfone um pouco para você, um pouco mais para perto, né, para a gente ter uma captação um pouquinho melhor aqui. Você é Marcos Outeiro Santos. De onde saiu esse Cuíca? Então, rapaz, eu acho que você e muita gente em Macaé deve se lembrar de uma pessoa que faleceu em 2009, que era o Ivair Amado. Uhum. Quando eu cheguei em Macaé, eu vim para cá em dezembro de 93. Avô da grande cantora Amanda Amado. Isso, exatamente. E com um grupo de pessoas muito amigas que frequentavam o bar do Ivaí, que era um bar frequentado de garis a donos de empresa, e era muito pequenininho, muito aconchegante, enfim. E ele era um ótimo cozinheiro. E eu fui convidado para um samba, que o pessoal estava começando a fazer um samba lá. Algumas pessoas da cidade estavam se reunindo no sábado à tarde para tocar um samba dentro daquele barzinho pequenininho. Mal cabia 3 cadeiras e se começou a fazer um samba. Quando eu cheguei lá, eu fui convidado por Marcelão, que na época estava no Castelo, e ele perguntou meu nome, né? Só, meu nome é Marcos. E ele reclamou, não, aqui tem muito Marcos. Já tem o Marquinhos, professor, já tem o Marcão, meu filho, já tem outro Marcos. É muito Marcos. E aí começou a chamar de cuiqueiro. Né? A gente começou a fazer o samba e ele começou cuiqueiro. Você tocava cuíca? Isso, nesse samba. Sim. Né? E algumas pessoas que inclusive estão aí na cidade até hoje e faziam esse samba. E aí esse cuiqueiro foi sendo simplificado e ficou Cuíca. Virou Marco da Cuíca e depois virou só Marco Cuíca. Aí eu comecei a adotar como quase que um nome próprio na cidade. Né? O que não era novidade para mim, que em todos os lugares em que eu morei, eu tive um tipo de denominação além do meu nome. Né? Desde o meu tempo de estudante, desde de escola primária. Então eu passei, inclusive, a escrever com K, porque não era um instrumento. Aí já passou a ser nome próprio, K e K. Cuíca com K e K. É essa a razão. Incorporou civilmente o teu nome, não? Não. Já até me sugeriram isso, mas eu ainda não me passou pela ideia. Isso dá um trabalho enorme, enfim. Acho que hoje dá menos, né? Eu acredito que sim, porque parece que simplificaram, não, com essas denominações sociais, em algumas mudanças de lei. Pode ser que eu pense nisso no futuro. Utilizo em algumas coisas, mas não em documentos. Normalmente eu boto um traço e boto o Cuíca para identificar para a cidade, porque tem muita gente que não sabe nem meu nome. Né? Bom, você falou, assim que eu fiz o enunciado que eu te apresentei, você falou que colaborou inclusive com a formação de algumas entidades, entre elas a Usina de Fomento Cultural. O que é a Usina de Fomento Cultural? Que atuação que ela apresenta para a sociedade? Então, Silvio, é até uma oportunidade legal de contar essa história. Em 2004, a Lira e a Nova Aurora estavam em situações muito precárias, financeiramente, em termos de organização. Estruturalmente também. Em termos de organização, foi um momento muito delicado.
E um grupo de pessoas, do qual eu fazia parte, começamos a criar algumas ideias de como a gente poderia ajudar essas instituições. E nós começamos a criar um evento cada mês em uma instituição em que nós chamávamos músicos para tocarem generosamente, gratuitamente, para se apresentarem. Muitas pessoas. Eu teria que fazer uma lista enorme para não vou citar muitos nomes, porque eu vou esquecer com certeza muitos. E essas pessoas começaram, nós fazíamos uma vez por mês, nós produzíamos uma alimentação, vendíamos bebida e o lucro ficava para essas instituições. Nessa história, os jornais locais, a imprensa local começou a nos chamar de OSOS Nossas Bandas, porque nós fazíamos num mês na Nova Aurora, no outro mês na Lira, um outro mês na Nova Aurora, enfim, muitas pessoas colaborando com isso. O que ocorre? Nós íamos... com a nossa cara e a coragem, pedir ajuda para comerciantes, principalmente dono de posto de gasolina, dono de supermercado, que nós pedimos bujão de gás, nós pedimos alimentos para poder fazer aquelas comidas e vender e gerar lucro. Eu, particularmente, inclusive, comprava bebida, enfim, de modo que pudesse ser vendido nessas instituições, e todos nós trabalhávamos de graça. Só que o que aconteceu? Nós estávamos usando o nosso nome, né? Muitas pessoas chegavam e davam dinheiro. Não, eu quero ajudar em dinheiro. E num determinado momento nós começamos a discutir a ideia de se criar uma instituição para dar apoio a outras instituições. Foi nisso que nasceu a ideia de criar a Usina de Fomento Cultural. Um grupo de pessoas se reuniu, nós criamos um organismo que é um estatuto, né, para isso. Nos fundamos, inclusive, solicitando apoio da Associação Comercial. Nós nos fundamos e o nosso endereço começou na Associação Comercial. Eles, inclusive, nos cederam uma sala. E isso foi criado em 2005, a usina. Para quê? Para que nós pudéssemos apoiar outras instituições. E ela foi fundada, curiosamente, convidando outras instituições a participarem. Grupo Teatral, Acto, enfim, várias outras instituições foram convidadas. Lira, Nova Aurora, todas as instituições que estavam organizadas, nós convidamos para ser parceiro na criação daquilo. A própria Associação Comercial. Então, daí nasceu a usina. Algumas pessoas que estavam nessa instituição tinham alguma experiência em projetos ou das suas empresas ou mesmo de outras instituições e trouxeram essa experiência para dentro. Eu pude trazer um pouco de experiência na área de projetos porque eu lidei com projetos na área científica agrícola durante muitos anos. Inclusive com alguns treinamentos de alto nível, como treinamento de gestão de projetos do Banco Mundial, enfim, trabalhos de 1 ano e meio, uma vez por mês, uma semana de treinamento. Então, essa experiência foi possível trazer para dentro da usina. E começamos o nosso projeto de uma forma muito curiosa, porque a cidade tinha comemorado os 100 anos do Benedito Lacerda, que é um dos músicos mais importantes da música brasileira, nascido aqui, e comemoraram os 100 anos por provocação de vários músicos e agentes culturais da cidade. E depois disso não aconteceu mais nada. Num determinado momento, e eu vou citar o nome dessa pessoa porque isso é importante que fique registrado, eu fui conversar pessoalmente com a Célia Jatobá, que na época era uma pessoa que coordenava a área de eventos e algumas questões da Fundação Macaé de Cultura. Eu disse, poxa, nós gostaríamos de saber se vocês vão remontar o Festival Benedito Lacerda, porque é uma coisa que deveria ser resgatada na cidade, porque senão isso vai se perder. Fez os 100 anos e não fez mais nada. Né? Tinha sido feito os 100 anos em 2005 e depois não foi feito mais nada. E aí, isso foi em 2007, no princípio de 2008. E as palavras da Célia Jatobá, eu quero registrar, inclusive é importante, ela disse com todas as letras: façam o que vocês quiserem para continuar com isso. Porque na nossa situação, nós temos
muito cacique e pouco índio para tocar essas coisas. Então, nesse momento, nós resolvemos repensar o Festival Benedito Lacerda, inclusive pegando alguns ganchos e ampliando em outras coisas, e tivemos a oportunidade de fazer com o patrocínio da própria fundação em 2008, né, o primeiro festival, e fizemos em 2009 com muita dificuldade, em 2010, enfim, e em 2011 nós fomos selecionados num edital público do Petrobras Cultural. Até algum tempo atrás, eu não sei, agora estou desatualizado, só eram 3 cidades do interior do Brasil que haviam conseguido passar um projeto numa seleção pública da Petrobras, que é muito rigorosa. Primeiro porque ela não é feita por funcionários da Petrobras, não é? Ela é feita por pessoas que são contratadas, são normalmente músicos, maestros, enfim, na área de música ou na área de teatro, são diretores, são professores, enfim, gente de universidade de alto nível. Então foi uma alegria para a gente. Isso deu um conceito muito grande. Foi essa a história do nascimento da usina e que depois ela foi se ampliando e hoje está com... Então, assim, o Festival Cultural Benedito Lacerda é o primeiro start dos projetos da usina de fomento. Então, foi o primeiro que nós decidimos fazer e ele já vai agora para a sua 8ª edição. Ficou um período que nós tivemos um período difícil, ainda estamos saindo desse período difícil. A própria Macaé, segundo a própria Firjan, os trabalhos ainda não voltamos aos níveis de 2010, ou seja, houve uma situação muito delicada, principalmente com uma grande empresa, né, que inclusive patrocina o festival. Essa empresa passou por muita dificuldade e de 2013 até 2018 a coisa ficou muito parada em Macaé. Na verdade, a gente teve uma retração muito grande, motivada por essas questões ligadas à empresa patrocinadora, mas também por uma crise mundial que acabou chegando no Brasil. E aí você vem essa questão do mercado de óleo e gás, que impactou sensivelmente a cidade. E na sequência, para a cereja do bolo, me vem a pandemia. Que paralisou tudo, né, cara? Então, nós tivemos muitas situações bastante delicadas em Macaé. Eu vou até aproveitar para citar uma. Durante muitos anos, o teatro funcionou sem legalização nenhuma. Né? E aí chegou num momento que não tinha mais como. Começaram a acontecer graves acidentes pelo Brasil, afora e pelo mundo. E aí nada de se regularizar o teatro, que inclusive não está regularizado até hoje. E muitas vezes as pessoas não gostavam, né, do poder público, nem outras que tinham certa ligação com o poder público, mesmo sendo da sociedade civil. Era comum eu dar entrevistas sobre a questão da dificuldade do teatro, para jornais, para TVs, enfim. Mas a usina sobreviveu. Né? Nós tivemos um período muito paralisado, tivemos um período muito, muito rico, principalmente de 2011 até 2013, 2014. Depois veio uma grande dificuldade. Entrou a pandemia, mas voltamos agora em 2020, começando já com um novo contrato para o Festival Benedito Lacerda. Entra a pandemia e fica suspenso. Fizemos em 2022, inclusive tivemos a felicidade de você ser o nosso locutor, né, o nosso cerimonialista, que já não é a primeira vez que você trabalha com a gente, isso que se registre, não só pela qualidade profissional, mas pela qualidade vocal também e de atenção ao que está fazendo. Enfim, e hoje a usina está num outro patamar que nos deixa muito contentes. Bom, a usina de fomento cultural, né, a entidade que você criou junto com outras pessoas, vocês começaram a desenvolver projetos na cidade e, num segundo momento, como você já falou, meio que começaram, eu vou usar um termo aqui do mercado financeiro, começaram a exportar know-how, né, a transferir conhecimento para outras entidades. Como é que foi esse processo de ajudar a Sociedade Musical Macaense, a Nova Aurora, mais recentemente a Lira dos Conspiradores? Então, Silvio,
E é importante que o público consiga entender não só o papel da usina, mas a necessidade do que a usina veio fazendo. É muito comum, você, por exemplo, que milita muito na área cultural, conhece, é muito comum artistas e algumas instituições não darem atenção, lamentavelmente, à enorme burocracia que existe hoje. Há 20 anos atrás, qualquer um conseguia patrocínio de empresas, enfim, conseguia patrocínio de pessoas que faziam de coração, às vezes, muitas vezes, com uma folhazinha de um rascunho, enfim, com um pedido com uma página. A legislação, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, ela está cada vez ficando mais rigorosa. E a usina se preparou para que pudesse superar e ajudar outras instituições. A primeira coisa que nós fizemos, e foi uma das melhores, foi, já em 2009, fazer um convênio com a UF, para que nós pudéssemos trazer para dentro da usina estagiários, não é, de produção cultural, né? Principalmente do pessoal de produção cultural. Passaram mais de uma dezena, né? E hoje 2 estão conosco, né? Mesmo passando por outros locais, voltaram e estão conosco. Então, o que foi acontecendo? Primeiro, a primeira instituição que nós colaboramos muito foi com o Grupo Teatral Acto. Inclusive, nós, durante algum tempo, a nossa sede provisória foi lá. O Acto tinha recebido a Rinha das Artes, né, que na verdade não tinha, era uma rinha de galo, e que ninguém aparecia como dono daquilo, porque ninguém queria. E a prefeitura cedeu para o Grupo Teatral Acto sem dar dinheiro, sem dar nada. Então, deu espaço. Deu espaço. Então nós tivemos que usar não só a estrutura jurídica da usina, né, para algumas coisas, e usando também algumas pessoas, como inclusive, alguma já até faleceu, né, o Zé Carlos, que era o famoso, que chamava todo mundo de peão, de conseguir que empresas e pessoas físicas doassem para a gente transformar o que era numa rinha de galo num centro cultural. Bem, começamos a fazer editais para algumas instituições, né? Então, a Lira, a Nova Aurora, o Grupo Teatral Acto, alguns ganharam premiações, inclusive de nível nacional, ou financeira ou em termos de patrimônio, né? Muitas vezes em instrumentos e coisas do gênero. Isso veio se aprimorando e, nesse momento, a usina tem parceria institucional com a Nova Aurora, isso documentado. Não é? A Nova Aurora, inclusive, vai começar um circuito daqui a alguns dias, vai ser anunciado, um circuito patrocinado, usando lei de incentivo do ICMS do Rio de Janeiro. Não é? O Polo de Gastronomia também fez um acordo de parceria com a usina, exatamente para utilizar esse conhecimento que tem essa equipe nossa hoje, em termos de elaboração de projetos e aprovação de projetos, captação de recursos via lei de incentivo, gerir isso e prestar conta, porque parece simples, mas não é. De modo geral, somente as empresas que estão instaladas em capitais do Brasil é que tem essa estrutura, são muito poucas as do interior do Brasil que tem essa capacidade. Isso nos orgulha muito. Isso está sendo reconhecido. Então, nesse momento, nós temos parceria com o Beco das Artes, parcerias institucionais. Nós temos parceria com o Polo de Artesanato de Macaé, com a Lira, com a Nova Aurora, com o Polo de Gastronomia. Enfim, isso nos deixa muito contentes e mantém uma equipe trabalhando. Não tem ninguém permanente empregado, não existe esse tipo de figura dentro da usina, mas os projetos sustentam essas pessoas trabalhando dentro da usina e nessas parcerias. E hoje, como é que está o funcionamento das entidades que você, que é a usina, chegaram junto e deram aquela reestruturada burocrática? Por exemplo, Lira dos Conspiradores, Sociedade Musical Nova Aurora. Eu me fixo muito nelas porque elas são entidades centenárias. Sim. Que fazem parte da cidade, da história de Macaé. Sim. E são entidades que
seria muito doloroso vê-las perecer por conta de gestões, enfim, que foram gestões até certo ponto temerárias em determinadas épocas. Sim. Hoje, essas entidades estão reestruturadas, estão caminhando com as próprias pernas, estão conseguindo se manter? O que acontece? Cada uma está numa situação diferente uma da outra. A Nova Aurora, a gente tem ouvido, não é, da diretoria da Nova Aurora, que é uma meninada. Quando a usina chegou para participar na colaboração da gestão patrimonial, administrativa, esses diretores da Nova Aurora hoje, né, como o maestro Elinho, eram meninos, né, eram adolescentes, alguns começando a nascer barba, enfim. E nos orgulha muito eles dizerem que a chegada da usina significou uma mudança patrimonial e gerencial para eles. Não é? Eu vou citar da Nova Aurora, porque é a mais antiga, então vamos lá. A Nova Aurora nós já fizemos, com a colaboração da usina, nós já fizemos 2 reformas estatutárias. Ganhamos alguns editais para eles, não só de instrumentos, demos apoio administrativo na questão de doação de patrimônios de outras instituições que foram extintas e o patrimônio veio para Nova Aurora. Ganhamos editais públicos da Funarte, por exemplo, de instrumentos, só para citar alguns. Recentemente fizemos o projeto dos 150 anos, quer dizer, a questão administrativa, né, dos 150 anos da Nova Aurora. A usina, inclusive, concedeu esse nome de 150 anos de Aurora Musical, foi uma proposta nossa que foi aceita. E agora, por exemplo, estamos com um projeto já assinado, o contrato, foi assinado agora no mês passado, de patrocínio da lei do ICMS, através da Petrobras. Eu já posso dizer, porque o contrato está assinado, nós só vamos divulgar o detalhamento porque houve uma mudança de cronograma. Nós vamos iniciar agora em junho e vai até novembro, não é? Então, até setembro, desculpa. Enfim, a Nova Aurora é uma situação. Então, praticamente a questão administrativa gerencial da Nova Aurora, a usina cuida de praticamente tudo. Né? Eles, obviamente, administram as questões de música, a questão dos aluguéis que eles têm para poder manter aquilo lá, as despesas, e o restante fica por nossa conta, por conta da equipe da usina. Ok? Vamos citar a outra, a Lira. Então, a Lira, a usina fez tudo para ajudar a Lira durante muitos anos. E nós batíamos... enfim, com a cara na porta. Quando foi agora não havia uma receptividade legal, né? Enfim, eu não quero entrar em detalhes mas nós nunca conseguimos. Mas teve uma coisa curiosa que uma estagiária nossa, em 2011, fez de um edital da Funarte, a fundo perdido, fez um projeto orientado por nós, ela é estagiária de produção cultural. Ela ganhou um edital a fundo perdido de R$25 mil, a Karina, e a Lira simplesmente não foi buscar o dinheiro, porque disse que já tinha muita coisa para fazer. Perdeu R$25 mil a fundo perdido em 2011. Hoje seriam uns R$60 mil, que era para comprar instrumento. Pois bem, passou muito tempo. Quando foi agora em 2018, um grupo de músicos da Lira, né, ligados à Lira, mas que também participam da Orquestra Nova Aurora. A Nova Aurora hoje tem 55, 60 músicos na Orquestra de Sopros. Num dia de eleição na Nova Aurora, pediram permissão à diretoria da Nova Aurora se nós poderíamos ajudá-los também. E aí nós passamos a colaborar com a Lira institucionalmente. Logo depois entrou a pandemia, as coisas ficaram paradas, nós providenciamos uma reforma estatutária que aconteceu, e por mobilização nossa, junto com algumas pessoas que eram descendentes de pessoas que tiveram um papel importante no passado na Lira, criamos um projeto chamado Lira 140 anos.
né, Amigos da Lira. E esse Amigos da Lira causou um alvoroço muito bonito, muitas pessoas chegaram, o novo estatuto entrou várias pessoas que tinham história dos seus pais, dos seus avós, dos seus parentes dentro da Lira, se constituiu uma nova diretoria com outra filosofia, e a Lira, você tem ido lá, e algumas pessoas que devem estar nos ouvindo têm participado, se transformou numa coisa muito bonita. Inclusive, agora, recentemente, por renúncia do presidente que renunciou agora anterior, recentemente, a Ivânia Ribeiro, que é uma pessoa que professora Ivânia, que sempre cuidou da questão religiosa da capela, enfim, ela é uma pessoa muito ligada a isso e tem um respeito enorme a todas as outras religiões. E aí a Ivânia foi, para completar esse mandato, que vai até 2025, ela foi alçada e foi aprovada por uma assembleia com a participação dos músicos e da atual diretoria, que são 11 pessoas, né? É a primeira mulher a presidir a primeira mulher a presidir a Lira. Isso é uma satisfação muito grande. Então, é esse tipo de papel que a usina, além de fazer os seus próprios projetos, né? Vou te dar um exemplo. Em 2022, a Nova Aurora circulou por 3 cidades porque nós ganhamos um edital público da Lei Aldir Blanc para Nova Aurora. E também ganhamos um edital para a usina com o Choro na Rua, né, que é um grupo dos melhores músicos de samba e choro do Brasil, gravam com Deus e todo mundo. E nós fizemos uma circulação também em 3 cidades. Ou seja, a usina não só faz isso, mas eu vou te dar um exemplo recente. Uma dessas pessoas formadas em produção cultural, que voltou para a usina, pediu para voltar para a usina depois de fazer estágio em 2014, ela veio o ano passado, a Jéssica Ribeiro, ela está cuidando de alguns projetos do Panelada de Crioula, ela está cuidando dos projetos do Polo de Artesanato, e inclusive com o projeto de Folia de Reis, que nós ganhamos um edital para uma Folia de Reis de Pati do Alferes. Então, você veja, nós institucionalmente estamos ligados a muitos grupos diferentes, ganhamos um edital também com a participação da equipe, mas deixando a Jéssica bem à frente, porque eu e o Joelson já estamos bem sobrecarregados. Ganhamos um edital do Gafieirando, quer dizer, nós vamos montar um trabalho de gafieira, e aí cadê você? Legal. Né? Com um grupo de músicos, vai ser colocado um site no ar, enfim. É isso que a usina está fazendo por Macaé, e até nós estamos recusando porque tem uns pedidos para fora de Macaé. Não dá para atender? Talvez o ano que vem, com a ampliação da equipe, hoje nós temos 2 jornalistas na equipe, né? 2 pessoas que inclusive você conhece. Nós temos 2 pessoas formadas em produção cultural. Nós temos uma pessoa que vai cuidar exclusivamente da área administrativa. Né? E tem esse analfabeto aqui que vos fala, e estamos agora buscando uma outra pessoa que vai dar apoio, né, em questões de designer, de artes, enfim. Enfim, é o que a usina conseguiu nesse pouco tempo, com muita persistência, com muita paciência e com muita parceria. Você falou de um negócio agora há pouco. Eu não quero falar de política, não é isso. Não quero falar de política propriamente dito, mas eu quero falar sobre verdades e mentiras e distorções, porque a gente precisa sempre falar disso, até para desfazer alguns mal-entendidos e desfazer alguns folclores que rondam as cabeças das pessoas. Eu aproveito até para pedir desculpa, eu estou com a garganta bem ruim já há alguns dias e não consigo me livrar dessa tosse no pigarro. Uma gripe que tentou encostar, eu dei um chega para lá nela, mas ela deixou um resquíciozinho, mas logo a garganta vai ficar legal. Eu queria falar da Lei Rouanet, mas eu queria falar do seguinte: nos últimos anos aí, nos últimos tempos, a Lei Rouanet foi satanizada. Ela foi queimada em praça pública como sendo o satã de todos os males da sociedade brasileira. Quando a gente procura saber, porque a questão da fake news reside no fato de que as pessoas não procuram saber, elas repassam.
tomam como verdade dependendo da fonte que vem. Isso já vem com um carimbo de autenticidade por conta da fonte que transfere aquela informação. E aí essa pessoa que não questiona essa fonte também não se preocupa em ir atrás, em procurar saber. Ela mete um carimbo de autenticidade, passa para o grupo da família, passa para o grupo dos colegas de trabalho, e fica falando na esquina, na padaria, na fila da lotérica, enfim. E a Lei Rouanet foi vítima dessa construção maquiavélica, né, da indústria da fake news, quando na verdade é uma ferramenta poderosa e importantíssima de promoção da cultura no Brasil, não é? Silvio, obrigado pela oportunidade de tocar nesse assunto. Foi lamentável o que aconteceu recentemente com essa quase que execrada em praça pública, né? Quase que o que fizeram com a Lei Rouanet. Uma coisa, algo tão ridículo que nos constrangeu. Eu posso falar em nome da usina e até de outras instituições, porque a usina usou Lei Rouanet algumas vezes, e vamos inclusive utilizar esse ano novamente, né? Lidamos com a lei do ICMS, que também é a lei do Estado do Rio de Janeiro, que utiliza a renúncia do INSS, do ICMS. Do ICMS. Então, é oportuno falar para o público sobre isso. Agradeço por essa oportunidade, porque muitos projetos são patrocinados pela Lei Rouanet, e principalmente alguns projetos que não teriam nenhum tipo de interesse de ninguém fazer. Vou citar alguns exemplos, por exemplo, de recuperação de patrimônio, né? Enfim, museus, restaurações, reformas. Talvez as pessoas não tenham noção de quanto custa caro, né? Qualquer um que vai visitar cidades históricas brasileiras. Macaé teve uma coisa lamentável, que por falta de dinheiro o Palácio dos Urubus desabou. Não adianta fazer o tombamento jurídico sem fazer a reforma, a restauração. Se você for visitar algumas cidades históricas, e mesmo no estado do Rio de Janeiro, muitos são patrimônios que são restaurados, que são conservados com o uso de Lei Rouanet. Só para citar uma recuperação de obras de arte. Eu tive a oportunidade recentemente de ir a Ouro Preto, passei alguns dias por lá, Ouro Preto, Ouro Branco. A quantidade de obras de arte que foram restauradas, é caríssimo fazer uma restauração daquela. Então, eu vou citar só isso. A manutenção de determinados grupos, que é caríssima a manutenção desses grupos de teatro, de dança, que se apresentam de graça pelo Brasil afora. Principalmente esses grupos de teatro, de dança, que não têm apelo comercial. Exatamente. Porque a turma concentrou muito fogo nos medalhões. Exatamente. Porque a Daniela Mercury, porque não sei quem, mas não sabem das companhias de balé. Sim. Né? Das companhias de dança, das companhias de música erudita. Sim. Que não conseguem sobreviver de bilheteria, porque esse é um tipo de música que não atrai grande público. Sim. Não fosse uma lei de incentivo, os caras não trabalhariam. E ainda tem um detalhe que as pessoas não sabem. Vamos lá. Primeiro, é sobre a questão de achar que é o governo que dá o dinheiro. Não é. É uma renúncia fiscal em que, vamos lá, eu aprovo um projeto de R$1 milhão. Se eu só captar R$200 mil, eu executo o projeto readequando os valores. Ok? Aí as pessoas olham, mas fulano de tal ganhou autorização para captar 10 milhões. Muitas vezes capta 2. Ok? Então tem que readequar o projeto daquilo. Ser autorizado não significa que vai captar. Vai captar aquilo tudo. Até porque captar não é fácil. Outra coisa que é importante que as pessoas saibam. A lei obriga, mesmo para quem capta,
né? E ela está sendo aperfeiçoada a cada vez que aparece um problema. Né? Toda lei, por isso é que os parlamentos, por isso é que existe Câmara de Deputados, Senado, enfim, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa. E as comissões temáticas. Isso, né? para irem atualizando a legislação, porque o mundo vai mudando o tempo todo. Não é? Por isso é que existe permanentemente o parlamento para discutir. O que acontece? Mesmo quem faz um projeto, que aprova um projeto, capta recursos de empresas e vende ingresso, ou vende CD, ou vende... Ele é obrigado, por lei, a ter uma quantidade enorme de ingressos que são doados para instituições, doados para professores, doados para alunos. As pessoas não têm noção disso. Então, quando o projeto tem cobrança de ingresso, que é uma coisa que a usina nunca fez. Mas isso não é de agora, é uma premissa nossa desde que nós começamos os nossos trabalhos utilizando lei de incentivo. Mas muitos projetos são muito caros. Tem projetos de determinados artistas ou determinados grupos musicais, ou de um musical, por exemplo, que leva meses de ensaio. Isso não é uma coisa que acontece do dia para o outro. Não é? Essas pessoas têm que ser remuneradas para depois começarem a circular. Enfim, uma outra coisa que eu vou pular de um assunto para o outro, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma das leis mais fantásticas, inclusive muitas pessoas de Macaé participaram dessa discussão, eu tive essa felicidade, como outras pessoas daqui da cidade e da região toda, do Estado do Rio todo, discutiu essa alteração da lei do ICMS, que tem uma coisa interessante. Uma empresa, vamos lá, uma empresa doou 100 mil reais para um projeto qualquer. Ela, obrigatoriamente, ela tem que doar mais 20% para o Fundo Estadual de Cultura. Ou seja, uma empresa, vamos lá, ela doou para um projeto qualquer. Ela doou 100 mil reais. Ela vai, 20 mil. Ela vai ganhar um desconto de ICMS de 120 mil. Porque 20 mil vai para o Fundo Estadual de Cultura. O Fundo Estadual de Cultura só pode ser usado para projetos sem fins lucrativos ou projeto de cultura popular. Então, vou te dar um exemplo. Esse edital que uma das pessoas da nossa equipe ganhou, de pequeno valor de 15 mil reais, para apoiar uma folia de reis, é um projeto financiado, foram dezenas de folias de reis pelo Estado do Rio, que participaram de um edital público, tem que ter documento, é muito trabalhoso, é muito burocrático. Tem que ter registro histórico, tem você não pode ter criado o grupo anteontem. Sim, os mestres têm que ter registro no INEPAC, né? Ou seja, eles têm que ter registro da história deles no Instituto de Preservação Cultural, né? Enfim, o que acontece? Esse dinheiro, por exemplo, veio do Fundo Estadual de Cultura, que financia, inclusive, Folia de Reis, que financia parte do carnaval de rua, que financia... Quer dizer, são dezenas de coisas, grupos teatrais, grupos de hip-hop, grupos que fazem grafite, tudo isso sai do Fundo Estadual de Cultura. As pessoas têm que saber disso. Não é? Ou seja, a lei de incentivo não pode ser demonizada. Porque ninguém é obrigado. Não é um dinheiro que se vai lá, que muita gente acha que eu sou muito bem visto pelo governo, eu vou lá e vou tirar dinheiro do governo. Não é assim. As empresas é que têm que ter interesse nisso. Ok? Elas que têm que bancar, elas que vão lucrar com a imagem positiva que aquela mídia vai gerar para elas. Sim. É uma grande troca, na verdade. Por exemplo, a Nova Aurora vai ser patrocinada por uma empresa agora com base na lei do ICMS. Foi esse projeto que a usina fez e que a usina vai gerir administrativamente. Né? A parte artística não é nossa, a parte artística é da Orquestra de Sopro da Nova Aurora, né? Que é uma das melhores que tem por aí. Tá uma coisa fantástica. Né? A Nova Aurora hoje é um motivo de orgulho para todos nós. Eu não sou macaense, eu sou carioca, mas é um orgulho muito grande. Né? Então, o que acontece? Essa empresa, quando veio assistir, né, veio a nosso convite a assistir aos 150 anos da Nova Aurora, que foi feito um arranjo específico, porque o Raiz do Sano também fazia 25 anos de criado, o ano passado na nossa cidade, que é conhecido no Brasil e no mundo, né? É um grupo... eles ficaram encantados quando viram aquilo, e aí nós fizemos um projeto e vamos circular em algumas cidades.
Em breve, nós vamos anunciar isso com todas as trombetas, porque é um trabalho muito bonito e a Nova Aurora vai circular por 5 cidades. Inclusive, eu posso anunciar aqui, vai ser São João da Barra, né, Macaé, Campos e Rio das Ostras. Só que nesse de Rio das Ostras tem um concerto antes, que nós fomos convidados para comemorar os 150 anos da Nova Aurora no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a Nova Aurora vai ter como convidado especial o Flávio Venturini, com arranjos exclusivos para Flávio Venturini e orquestra. Que barato, hein? Então, um projeto desse que não tem custo, né, de ingresso, não tem como cobrar ingresso num negócio desse no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, em breve isso vai estar no nosso site, isso vai estar sendo anunciado nos jornais, enfim, tem todo um trabalho de divulgação bacana. Bom, vou pegar gancho em 2 coisas que você falou. Quando você falou do Palácio do Urubu, me ocorreu a questão de que o município de Macaé não tem um departamento de acervo e patrimônio histórico, ou uma coordenadoria, ou um núcleo, ou enfim, um órgão seja ligado à área da Secretaria de Cultura ou até à administração direta. Não tem. E nós também não temos, embora já se tenha discutido, já se tenha proposto no passado e não avançou, uma lei municipal de incentivo à cultura. Nós não temos uma em vigor. Recentemente houve uma discussão na Câmara Municipal nesse sentido. Queria falar dessas 2 coisas com você. Departamento de Acervo e Patrimônio Histórico e Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O que você acha dessas 2 possibilidades? Bem, primeiro que devia ser obrigatório, né? Por uma razão simples. Na lei orgânica do município, né, que é a Constituição do município, não só já está descrito lá que isso tem que ser regulamentado para existir, as 2 coisas, como também, inclusive, uma lei de proteção do patrimônio municipal. Vou te dar 2 exemplos, Silvio. A Nova Aurora, por exemplo, aquele prédio é de 1891. Então, veja, a Nova Aurora foi fundada em 1873 e o prédio é de 1891. Para quem já entrou na Nova Aurora, aquela cúpula que tem na capela, né, toda feita em madeira, com uma construção extremamente detalhada, delicada, de um trabalho artístico belíssimo. Por exemplo, nesse momento está com um problema de cupim. Nós fizemos com um pouco de recurso que a Nova Aurora conseguiu, nós conseguimos fazer algumas coisas. Por exemplo, nós ganhamos um edital, a usina ganhou esse edital, né, colaborou da lei Aldir Blanc. Nós usamos os recursos para poder, com a contribuição inclusive de algumas empresas, para fazer uma mini reforma na Nova Aurora. Não teve participação do poder público ali. Ou seja, foi um recurso pequeno de R$30 mil e mais algumas empresas que doaram tintas, enfim, né, tudo isso está no nosso site, as pessoas podem acessar lá, novaaurora.org.br. Como os da usina também, usina.org.br, usina com S. O que acontece? Uma situação como essa que está acontecendo, por exemplo, de cupim naquele telhado, que está acontecendo mesmo. Nós fizemos um quebra-galho, né? Chegamos a perder alguns materiais, algumas coisas que estavam nesse processo de reforma, que foram destruídos por cupins, lamentavelmente. Mas aquele telhado, por exemplo, para fazer uma reforma naquele telhado, custa muito dinheiro, porque aquilo não é qualquer um profissional que sabe fazer aquilo. Segundo, que vai ter que montar uma estrutura gigante por cima para poder desmontar aquilo de cima para baixo, porque não tem como fazer de baixo para cima. Ou seja, nós estamos fazendo o que é porque possível. Aquela cúpula é maciça, né? Aquela Você cúpula não tem como romper aquilo ali. Não tem. Ou seja, tem que arrancar o telhado inteiro, restaurar e refazer aquela cúpula toda por cima, não dá para fazer por baixo, para depois recolocar esse telhado no lugar, trocando todo aquele madeiramento, enfim. Não é uma coisa simples. Numa hora dessa, uma empresa com uma lei Rouanet, com uma lei do ICMS, resolve a questão.
Agora, o município, e não estou aqui querendo dizer que está certo ou que está errado, está falhando nisso. Né? A Lira dos Conspiradores, por exemplo. O patrimônio histórico da Lira é muito grande, né? Historicamente, musicalmente, mas ainda tem uma facilidade muito boa, porque a Lira, a parte interna da Lira não tem uma grande importância arquitetônica. Isso foi avaliado, inclusive, por diretores nossos que são arquitetos, enfim, por outras pessoas. Mas a fachada da Lira, sim. A fachada da Lira é vital. A Nova Aurora não. A Nova Aurora é o prédio inteiro, praticamente. Só tem a parte que foi complementada, que foi construída a posteriori, que é onde guardam os instrumentos. Enfim, é uma construção nova. Mas todo o restante do prédio da Nova Aurora, não. É uma construção de 1891. Então, o poder público poderia ter um tratamento especial com essas instituições, do mesmo jeito que é a Igreja de Santana, do mesmo jeito que as nossas igrejas históricas aqui. Né? Isso... Então, nesse sentido, um departamento de patrimônio histórico seria importante. Seria vital. Para dar esse respiro para as entidades e para a manutenção das edificações históricas. Seria vital. Eu vou te dar um outro exemplo, que você citou uma instituição que a usina foi parceira e geriu durante muito tempo, e quando ela foi desfeita, esse material está inclusive sobre a minha guarda pessoal, que foi a Sociedade Musical Macaense. Uma das sociedades mais importantes na música brasileira do estado do Rio durante décadas. Porque Macaé estava naquele momento de chegada de gente de todos os lugares do Brasil e do mundo, e um grupo de pessoas criou uma sociedade, né? O poder público só cedia o teatro, ajudava em algumas coisas, na produção de alguns cartazes, algumas coisas desse tipo, empresas patrocinando, a própria Petrobras ajudava diretamente no início. A Sociedade Musical Macaense trouxe gente do mundo inteiro para tocar aqui, porque ela aproveitava todos os músicos, grupos musicais que passavam pelo Brasil, e muitos vieram aqui, eu não posso nem falar valores, gente que cobraria, como um período em que a usina estava junto com a Sociedade Musical Macaense, pessoas que um concerto da pessoa custava 5 mil euros, essa pessoa veio a Macaé por um valor quase que simbólico, e mais pagando o transporte e a alimentação dela. Foram muitos. Esse acervo, por exemplo, da Sociedade Musical Macaense, muito bem organizado, muito. Maria Luísa Urquiza essa eu preciso citar o nome dela, porque ela era muito organizada, todo o acervo. Depois continuou esse material a ser feito pela usina, ela se mudou, ela hoje é professora da Unirio, ela é professora de piano na Unirio, enfim, e copista, né, quer dizer, ensaia com a orquestra do Teatro Municipal, ela é a pianista de copista. Enfim, esse acervo, por exemplo, está sob o nosso cuidado. Né? Esse acervo, hoje, por exemplo, não se sabe a quem entregar esse acervo. Vou citar um outro exemplo. Recentemente, não sei como está nos últimos dias, o acervo do jornal O Debate de Macaé. Para onde vai esse material? Então, é necessário que o poder público reconheça, principalmente a Câmara de Vereadores, precisa dar uma atenção, um carinho especial a isso. Porque nós podemos perder, por cupim, por condições inadequadas de armazenamento, muito material. Então, esse departamento de patrimônio e mais uma questão específica de lei para colaborar, qual é o impedimento que tem, por exemplo, da prefeitura colocar recursos públicos para manutenção, por exemplo, desses prédios históricos, não é? Dos prédios históricos de igreja, de Santana, enfim, tem patrimônio nosso espalhado por vários lugares, que poderiam voltar para Macaé, mas tem que criar uma estrutura para sustentar isso, não só de documentos, mas de objetos. Eu não sei se o grande público e as pessoas sabem, mas muitos desses acervos nossos aqui estão fora de Macaé. Inclusive acervos de jornais, acervos religiosos, enfim. Eu, por exemplo, não sabia.
Eu, por exemplo, não sabia. E da mesma forma que seria importante ter um departamento, um órgão, uma extensão do poder público municipal para cuidar dessa área, uma lei de incentivo em âmbito do município também poderia ser muito interessante, porque, ao contrário, eu penso o seguinte: nas cidades, pelo menos a minha avaliação, nas cidades, uma empresa local de médio porte, uma empresa já estabelecida, solidificada no mercado, pode ter muito mais interesse de preservar, de, por exemplo, providenciar e custear a pintura e uma restauração de um prédio público desse, do que de uma grande empresa em escala nacional. Sim. Porque ela não está ali perto. Sim. Né? Ela não está ali perto. Uma grande companhia de tinta, ela não está aqui perto. Entendeu? Então, se a gente tivesse uma lei municipal, a empresa local teria um grande interesse, até porque a ideia de ser um benfeitor da arte ou da sociedade é algo que fala muito aos corações de alguns empreendedores. Quando você tem algum tipo de benefício fiscal, melhor ainda, né? Sim. É bom você tocar nesse assunto, Silvio. Eu estou sendo o mais generalista possível. Primeiro porque eu não sou uma autoridade para falar de muitas dessas coisas, mas eu convivo com muitas das pessoas de áreas diferentes. A questão das empresas, vamos lá. Existem municípios muito menores, com um orçamento muito menor do que Macaé, espalhados pelo Brasil inteiro, que têm leis municipais de incentivo à cultura. Alguns, inclusive, utilizam essas leis de incentivo à cultura, e parece que você já entrevistou aqui o André, que era o presidente, agora vai ser o Nicole, o Renato Nicole, presidente do Polo de Gastronomia. Sim. Algumas cidades no Brasil utilizam essas leis de incentivo para fazer os seus festivais gastronômicos. Para fazer os seus incentivos à continuidade turística durante o ano todo. Exemplo disso, Tiradentes, em Minas Gerais. Exatamente. Então, eu não quero nem ficar citando, para não criar polêmicas. Algumas cidades têm leis baseadas no ISS e no IPTU. Tem cidades que são baseadas no IPTU. As pessoas ganham desconto do IPTU para aplicar em... Porque aí abre a possibilidade da pessoa física da pessoa física também, não é? Com valores menores. Do mesmo jeito que a Lei Rouanet, por exemplo, ela permite que a pessoa física, não é, principalmente quem paga muito imposto de renda, doe até 6% do valor de imposto devido como pessoa física. Certo. Já as empresas é 4%. Certo. Na lei do ICMS do Rio de Janeiro não pode, porque só as empresas que recolhem ICMS. Então, agora, o município não. Tem muitos municípios, como Belo Horizonte, que é o ISS e o IPTU. Não é? Outros municípios utilizam esses recursos para apoiar não só as suas estruturas econômicas de turismo, de movimentação, de belezas naturais, enfim, mas também para incentivar grupos artísticos nas periferias, grupos que não têm, vamos dizer, apelo financeiro. Mas que é importante para a manutenção da cultura popular daquela população. E que muitas vezes passam a ser ponto de visitação turística. Não é? São Luís do Maranhão, por exemplo, tem uma atividade cultural, como Salvador também tem, como várias cidades no Brasil tem, que as pessoas visitam o ano inteiro para buscar o quê? Aquelas atividades turísticas e culturais. Naqueles pontos ali, naqueles pontos, é o ano inteiro. Não é? Macaé é uma cidade que tem uma história muito importante, né? Em algumas coisas muito ruins, mas de modo geral, Macaé tem uma história muito especial, pelo fato de ter na época, né, desde o Brasil Império, um porto, né, seguro para determinadas embarcações. Isso foi usado de maneira ilegal durante um tempo, mas foi usado inclusive para alavancar e para fazer uma movimentação econômica importante. Está aí a associação comercial que já tem mais de 100 anos. Quantas tem? Você veja, a Associação Comercial de Macaé tem mais de 100 anos. A Lira tem 140 anos. A Nova Aurora tem 150. Quantas instituições desse tipo existem? A Irmandade de Santana. Então,
está na hora do poder público, principalmente o legislativo, que pode tomar a iniciativa, né, porque tem que passar por questões financeiras, né, junto com o executivo, de dar sequência ao que já está previsto na lei orgânica do município, que é a Constituição do município. É isso aí. Bom, quais são os projetos futuros da usina, do Marco Cuíca? O que vem pela frente aí? Olha, eu não personalizo porque, Silvio, hoje, inclusive, por razões diversas, você sabe disso porque já lida com a usina, já foi contratado várias vezes, inclusive, para fazer locução, fazer cerimonial. Nós nunca vamos uma pessoa da usina sozinha para reuniões ou para entrevistas. Mas hoje, por uma situação em especial, tem uma pessoa que está trabalhando nesse momento num projeto, outra está trabalhando na outra, então não dá para perder tempo, né? Mas vamos lá. Nesse momento, nós estamos envolvidos com esse grupo de Folia de Reis de Pati do Alferes. A usina passou a fazer parte, desde ontem, de um trabalho de resgate que vai ser organizado. A usina vai ser uma das parceiras, por provocação nossa, um trabalho de memória da Folia de Reis Fluminense, envolvendo o Departamento de Antropologia e Sociologia da UF, envolvendo, inclusive, as duas unidades da UF de Rio das Ostras e de Niterói, com o pessoal ligado, ainda está acertando os detalhes de quem será, do Museu do Folclore do Rio de Janeiro, do Centro Nacional de Preservação, né? E provavelmente outras instituições vão fazer parte para que se crie, já está sendo institucionalizado um projeto de memória de Folia de Reis. Essa foi uma provocação nossa de um trabalho. Então, tem esse. Um outro polo, um outro trabalho nosso diz respeito a nosso relacionamento com a Panelada de Crioula, que é um trabalho que existe desde 2008 e que está se ampliando cada vez mais, né? Temos esse trabalho junto com tudo isso institucionalizado e por escrito, tá? Com documento, enfim, com contrato de parceria assinado, com o Polo de Artesanato de Macaé, com o Polo de Gastronomia de Macaé, com a Lira dos Conspiradores e com a Nova Aurora. Bem, nesse momento já está acontecendo no Polivalente um trabalho que nós ganhamos um edital de bandas e fanfarras. As crianças estão tendo aula, não é? Elas estão tendo aula de canto, aula de teoria e aula de sopro. Legal. Que é de um projeto patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, na Nova Aurora, que está acontecendo no Polivalente, né? Não sabemos quantos. Lá está sendo feito um trabalho com 90, vamos ver se daqueles 90, quem sabe, uns 20... No final, na reta final... Uns 20 se interessam bastante, sei lá, 15, a gente nunca sabe, e sejam acolhidos pela Nova Aurora. O da Lira vai começar agora em junho, porque com essa troca de presidente, documentação, enfim, algumas coisas ficaram atrasadas, mas o dinheiro está depositado na conta, né? O Polo de Artesanato, nós vamos fazer agora em junho uma feira de 3 dias, que seria em março, mas por atraso burocrático do próprio governo do estado, né, da Lei Paulo Gustavo também. Vai ser em junho uma feira em que vai acontecer palestras, vem gente de fora para capacitar, né, dar uma upgrade aí na questão do pessoal do Polo de Artesanato de Macaé, que eram 57, acho que já estão em 59 associados, né? A usina está com essa parceria. O Polo de Gastronomia, nós estamos com um projeto também aprovado na lei do ICMS, e a primeira empresa de Macaé que vai patrocinar o Polo de Gastronomia. É uma alegria, em breve nós vamos divulgar isso bastante, porque essa empresa é uma empresa daqui de Macaé, com pessoas daqui de Macaé, e que vai patrocinar um trabalho bacana, não é? E que tem interesse, inclusive.
Então, nós vamos ter o Festival Benedito Lacerda esse ano, que aí já é um trabalho da usina, usando lei. Essa está usando o ICMS, né, a da Nova Aurora, e a usina vai usar a Lei Rouanet, por força de contrato com a patrocinadora. Eles preferem Lei Rouanet. Então, é mais ou menos isso. Acho que eu não esqueci nada, não, que eu não fiz uma lista, mas também outras instituições têm nos procurado para ajuda e, na medida do possível, a gente orienta, inclusive pessoas físicas, né, para que eles possam participar, enfim. Provavelmente nós vamos ter uma ampliação de equipe a partir de setembro, outubro, para o ano que vem. Nós estamos participando também de projetos um pouco maiores, que, se esses projetos acontecerem, vão causar um impacto muito grande em Macaé, porque vai ter um vulto muito grande, mas não posso falar nada agora porque ainda não foi batido o martelo. Não, então, o momento não é de falar, o momento é de ficar na expectativa. Sim, mas vai alavancar de maneira muito diferenciada uma instituição aqui de Macaé para um nível muito alto. E com isso aí, Marco, a gente está chegando no final, mas por tudo que você está falando, ao mesmo tempo em que você faz, em que você usina, né? Sim, eu faço questão de dizer que sozinho não faço nada. Enquanto você faz, projeta, viabiliza, você também está formando gente nessa área. Você também está formando burocratas do projeto cultural, porque é uma burocracia muito grande. Muito. As pessoas não têm noção. Quando eu chamo de burocratas, não é no sentido pejorativo, muito pelo contrário. Não. Há uma burocracia muito complicada. Voltando a falar de Lei Rouanet... As pessoas não têm noção de como é delicado isso. A prestação de contas, eu vou olhar para a câmera porque isso é muito sério. A prestação de contas da Lei Rouanet é como diria minha saudosa mãe, é 1 para conferir e 2 para ajustar. É muito difícil. É muito difícil. A pessoa pensa assim, botou um projeto na Lei Rouanet, mamata, né? Inventaram a tal da mamata da Lei Rouanet. Eu estou voltando nisso porque eu fico indignado com esse falatório. E não é tão simples, aliás, não é nada simples. O cara, para ganhar dinheiro, para dizer assim, ficou rico fazendo Lei Rouanet, ele tem que ser um Copperfield da vida. Porque a prestação de contas daquele negócio é um sanhaço, meu amigo. Então, Silvio, eu vou aproveitar esse gancho que você deu, já quase no final da nossa entrevista. Nós temos a felicidade de ter uma experiência boa ao longo dos anos, porque a gente se dedica a estudar. Eu até digo, nem os contadores às vezes querem tratar muito disso. Nós temos nota 10, a usina tem nota 10 em prestação de contas. Gente, para prestar conta para a Petrobras não é uma coisa muito simples, não. Nós temos nota 10 em tudo. Desde que a gente começou a trabalhar, ganhamos um edital público e aí passamos a ter um relacionamento muito, muito bom com a Petrobras. Por quê? Não só pelo fato que é curioso, o pessoal acha que é porque a gente alisa alguém ou passa. Não é. É porque uma cidade do interior do Brasil que ganhou um edital público, que é raríssimo, só capitais é que ganham isso. Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Só capitais. E mesmo assim as capitais do Norte e Nordeste ganham muito pouco, porque exige uma massa de conhecimento muito grande. Eu fico muito feliz da gente ter uma equipe dessa assim. As pessoas não têm noção de como é delicada a prestação de conta. Uma vez eu devolvi 4 centavos. O caixa do banco achou engraçado, eu tive que ter uma moeda de 5 centavos para devolver 4 centavos, porque a conta não fechava em 4 centavos. Parece piada, mas não é não. O dinheiro que sobra, a gente não pode guardar esse dinheiro, porque a gente só pode fazer pagamento eletrônico. Não existe cheque, não existe nada disso. Todas as transferências são eletrônicas, só por nota fiscal. Então, quando se presta a conta de um negócio desse, se sobra dinheiro, a gente devolve esse dinheiro para o Fundo Nacional de Cultura. Já devolvemos uma vez acho que foi em 2012, sei lá, 1.000 e poucos reais, porque a gente não pode pegar o dinheiro para a gente que sobra. As pessoas não têm noção do que é isso. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, numa reunião com um grupo de pessoas aqui do Poder Público Municipal, que eu inclusive quero elejar a todos eles. Nós não temos nenhum tipo de preferência, nem de desgosto com nenhum deles.
somos tratados com muito carinho por todos esses, não só pelos políticos da Câmara, mas pelos políticos do Executivo também, né? Recentemente, numa reunião com várias pessoas da área de eventos, foi feita uma pergunta. Estava eu nesse dia, nós éramos 2 pessoas da equipe nessa reunião. Estava eu e o Joelson Toledo, que é formado em produção cultural, que é o mais antigo junto comigo da equipe, né? Ele está desde 2011 junto com a gente. Eles perguntaram: vem cá, quem é que presta conta para vocês da Lei Rouanet e da Lei do ICMS? E eu disse: nós. E causou um impacto. Como vocês? Como? Vocês mesmo? Assim como quem diz: pô, não acredito. Não é um grande escritório de contabilidade, não é um grande contador. Não é. Até porque os contadores, eles não querem lidar com aquilo, porque é muito delicado. Você tem que saber fazer explicações técnicas, financeiras e culturais de cada coisa. Não é muito simples. Você faz as coisas todas em duplicata e tem que fechar uma série de coisas com a outra. Se você vai comprar alguma coisa que não tenha, que você queira naquele tipo de produto que você não tem como competir no mercado, você tem que explicar por quê. Por exemplo, esse microfone, né? Isso aqui é um microfone profissional. Eu não posso botar, vou comprar um microfone, porque senão eu vou fazer uma concorrência de microfone, o sujeito vai me chegar com um microfone de última qualidade e vai me entregar. Né? Vai ganhar no preço. Vai ganhar no preço. Só que o microfone que o sujeito vai me vender não serve para nada. Então eu tenho que dizer: não, eu preciso de tal e tal e tal instrumento ou equipamento ou isso. Isso eu estou citando, a usina não compra nada. Né? Mas num caso de uma Nova Aurora, por exemplo, no caso de uma Lira, tem que justificar o porquê daquilo. Ah, não, esse instrumento é de valor médio porque ele vai ser usado para dar aula para estudantes iniciantes ou para estudantes de nível intermediário. Agora já tem um instrumento. Então, as pessoas precisam saber isso. Eu vou usar uma expressão aqui. Quando eu digo que as pessoas são ignorantes, não é aquela ignorância de grosseria. É porque as pessoas ignoram um assunto, não procuram saber do detalhe e saem falando coisas. Isso é ignorância. Ou seja, se eu resolver falar aqui sobre a produção de um trabalho desse daqui, se eu não tiver conhecimento, eu sou um ignorante, eu saio falando um monte de bobagem. Não é? Então, que as pessoas tenham um pouco de cuidado, né, de procurar saber antes disso. Por exemplo, a usina de fomento cultural, o nosso site, tem todo o nosso histórico lá, o nosso portfólio, está lá o nosso estatuto, está lá a nossa ata de eleição, não tem nada secreto. Qualquer um que quiser pegar o estatuto da usina, está lá o estatuto da usina em vigor, que é o mesmo de sempre. Nunca foi modificado. Maravilha, maravilha. Olha, valeu pra caramba esse papo. Mais tempo tivéssemos, com certeza a gente poderia falar de muito mais coisas, mas eu quero agradecer ao Marco Cuíca, Marco Outeiro Santos, mas ninguém conhece. Você sair pela rua aí procurando, vão perguntar quem é: baixo, magro, alto, careca, cabeludo. Não, mas Marco Cuíca todo mundo conhece. Marco Cuíca, obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns aí por todo esse trabalho feito por você, pela usina por você, porque eu acho que são personalidades que acabam se confundindo numa só. E parabéns, e que mais projetos venham e que mais sucesso aconteça, porque da cultura precisamos todos nós. Silvio, eu é que agradeço. Foi uma surpresa agradável. Eu não sabia que ia ser entrevistado por você. Né? Eu achei até muito curioso a forma de... surpresinha. Eu até perguntei, porque teve um outro programa, também patrocinado pela Câmara, que foi convidado, que é o Raízes, que foi convidado a equipe lá da Nova Aurora, né? Então, veio o Elinho, o Jefferson e o Gabriel. Foram entrevistados pelo Bruno Horta. Isso. Aí eu dar um abraço aqui, grande Bruno, professor Bruno Horta. Isso. Então, eu digo, quando eu fui convidado, eu achei estranho, digo, poxa, mas... E saí perguntando para algumas pessoas: gente, quem é que me indicou? E ninguém sabia dizer. Eu digo, olha, alguma coisa está acontecendo, fiquei muito feliz, então fiquei muito... Nos encontramos, na verdade, aqui na portaria, porque chegamos juntos na mesma hora, né, para subir para o estúdio. Fico muito feliz. Convido a todos os que tiverem a oportunidade de assistir, né, ou ouvir esse programa, que procurem se informar primeiro, né, para determinadas situações,
Eu evitei de citar nome de pessoas exatamente para não ser injusto, não é? De esquecer alguns, enfim. A usina, a gente tem um cuidado muito grande e muitas pessoas passaram por lá, muitos grupos, eu já tinha citado aqui a Sociedade Musical Macaense, o grupo teatral Acto com a Rinha das Artes, que inclusive nós brigamos, eu e Fátima Jorge brigamos para ter esse nome, Rinha das Artes, né? E que tem até uma logomarca bonita, feita por Andrezão. Enfim, isso permite que uma meninada muito nova, né? Você tem, sabe, que nós estamos abrindo espaço. Hoje mesmo chegou um pedido de uma estagiária de técnica de administração. Não é? Nós vamos abrir agora, porque voltou às universidades, só que agora estão em greve. Nós temos convênio com a UF e temos convênio com o IFE. A usina tem convênio. Vários já passaram por lá. E a gente fica recebendo notícia, poxa, fulano está produzindo não sei o que no Paraná, o outro está produzindo não sei aonde em Brasília. Isso nos dá uma alegria muito grande. E eles dizem que foi muito importante ter passado pela usina. Por isso que a gente reverencia esse trabalho e deseja que tenha muito sucesso sempre. Muito obrigado mais uma vez e me despeço de todos vocês com a sugestão liradosconspiradores.org.br, novaaurora.org.br, usina.org.br. Tudo que tem org são entidades sem fins lucrativos. Organizações. São organizações da sociedade civil. Ou seja, não é nem uma empresa privada e nem é de governo. Então, é org. Então, Lira dos Conspiradores com y.org.br, novaaurora.org.br, usina.org.br. É isso aí. Vamos conhecer e conhecer os fazedores de cultura que fazem acontecer em Macaé. Eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente em mais essa edição do Nossa Macaé. Em breve estaremos de volta com mais uma personalidade que venha brilhantar esse espaço super especial da TV Câmara. Um forte abraço e até breve.